quadra, né? Esse espaço ele já tinha essa pintura, as paredes também. Aqui, se vocês me acompanharem, dá para perceber os cantos nas paredes, que isso também já tinha na escola, né? Ali a gente colocou as mesinhas das salas de aula. Eles entram, eles brincam embaixo, é bem possível também montar, eles tiram as mesinhas, eles montam aqui, eles mexem muito. A gente chegou aqui esse ano, eu, Rita, coordenadora, Edila, diretora, Helenita, assistente, né? Nos conhecemos em janeiro deste ano. E o primeiro encontro nosso foi andar, né? Conhecermos juntas a unidade e os espaços que a gente tinha aqui. Na perspectiva, tendo em vista, organizá-los de maneira que o tempo integral acontecesse da melhor maneira possível, com qualidade de atendimento à nossa criança, pensando em que experiências esse espaço poderia trazer de ricas e significativas para essa criança, nesse tempo de 8 horas. Nossa preocupação foi muito assim, a gente se alinhou muito nesse propósito, nessa preocupação de mexer com o espaço. Se eu começo numa unidade onde a gente quer que as professoras nos respeitem, que as equipes, né, que ali estão presentes nos respeitem, a gente tem que primeiro respeitá-las, né? Então precisa de uma conversa, precisa vir delas esse movimento, né? E o nosso propósito é isso, o nosso trabalho é com relação a isso, a vir do grupo tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Então algumas coisas a gente já encaminhou, né, como a título de experiência, e outras a gente vem intervindo no dia a dia, no cotidiano, para que o nosso propósito, o nosso objetivo aconteça, a nossa intencionalidade aconteça. A proposta de dinâmica para essas visitas pedagógicas, ela não tem um planejamento fechado, né? Ela não tem uma apresentação previamente planejada, trabalhada para ser apresentada. A nossa ideia é de que a gente possa conversar, sobre a realidade de cada uma, sobre essa realidade que vocês viram, sobre as possibilidades que vocês veem de implantação dessa, principalmente da reorganização dos espaços, que é o foco, né? Que foi o foco, é o mote da gestão de vocês, né? Apostar nessa organização do espaço como um parceiro pedagógico, né? Entendendo muito, pelo que eu percebi da apresentação da Rita e da visita à escola que a gente fez, que vocês têm apostado muito na organização do espaço como mote de formação das professoras. Né, de que elas se deem conta de como esse espaço pode se tornar um parceiro pedagógico. Né? Só vou fazer um apanhado assim, geral, uma síntese do que vocês mostraram e a partir disso assim, algumas ideias já com relação ao espaço, né? A organização de espaço. Uma primeira ideia que me chamou muito a atenção é de que vocês, quando chegaram, viram a possibilidade física dessa escola de grandes mudanças no nível dos espaços, da organização dos espaços propriamente dito, né? Então vocês viram nisso uma grande possibilidade e nisso nós estamos vendo então o que a gente chama de espaço físico, né? O espaço físico está atrelado a um ambiente. Espaço e ambiente são dois conceitos que se acoplam. Eles não são dicotômicos, né? Nós temos uma dimensão física, mas nós temos um ambiente que é construído pelas relações que as crianças estabelecem neste espaço e a partir daquilo que a gente oferece para essas crianças em termos de materiais, no entendimento de que a criança é protagonista, no entendimento de que a criança precisa ter autonomia para se movimentar, enfim. Nós vamos lá e vamos escolhendo. Mas essa banca está organizada, ela está apresentada de uma forma organizada. Existem critérios para a organização desses materiais, né? Em tais espaços nós temos materiais para atividades grafoplásticas, no outro nós temos para canto de boneca, enfim.
é de que precisa haver um respeito pelo que vem sendo feito e o respeito de como as professoras fazem. Isso a gente chama de... nós precisamos desconstruir uma concepção para poder construir outra. E isso não se faz impondo, dizendo, não, agora tira todas as mesas, agora vocês têm que formar cantos, né? E as coisas não funcionam dessa forma. Nós temos que fazer um trabalho de formação, no intuito assim, de haver uma mudança paradigmática, né? É uma mudança de concepção pedagógica, muito uma mudança de concepção de infância, de concepção de criança, que está posto em todos os documentos legais, nas diretrizes curriculares, na base. É uma concepção que fala de uma criança protagonista, de uma criança autônoma, de uma criança sujeito de direitos, de uma criança que está inserida num contexto que é cultural, que é social, mas que muitas vezes é até verbalizado pelas professoras, pelas educadoras este conceito, e na verdade não é. Na prática se vê que essa concepção não é a concepção que está presente no cotidiano da criança. Então, eu acho que essa é uma questão importante, assim. A gente precisa apostar na formação porque ninguém muda de fora para dentro. É preciso que haja uma crença, preciso que haja um entendimento de que, por exemplo, as crianças não aprendem pela repetição, que as crianças não aprendem pela demonstração, que as crianças aprendem pela interação, né? As crianças interagem com o meio, com os materiais, aprendem mediados por parceiros mais experientes, que nem sempre são os adultos, né? Muitas vezes as próprias crianças são os parceiros mais experientes, né? Por isso que a gente aposta tanto, né, nessa questão de misturar um pouco as crianças. Quando vocês pensam no refeitório de vocês, no momento de encontro entre os grupos, porque antes iam um grupo de cada vez, isso é extremamente importante nessa questão, de que as crianças maiores possam conviver com as menores, de que elas possam ensinar para as menores. Na medida em que a gente ensina, a gente aprende também, né? Então eu acho que esse é um ponto primeiro assim que eu gostaria de frisar com relação à organização do espaço enquanto parceiro pedagógico. Isso não acontece senão por uma formação e por um entendimento que passa pela concepção de criança, que passa pelo que a gente entende que seja aprender, enfim, pelo referencial teórico que está dando suporte, né, à nossa prática, tá? Quando ela fala de que tem muita coisa que fazer, isso é muito bom, porque quando a gente acha que está tudo pronto e acabado, é porque não está. Ou porque a gente estagnou, a gente parou, né? E as crianças vêm com outras ideias, as crianças mudam, me parece assim, as crianças que vivem no mundo de hoje são crianças muito diferentes de crianças que viviam há 10 anos atrás, por exemplo. Porque o mundo mudou muito e as crianças vivem nesse mundo, enfim, então... Se as crianças mudam, se o mundo muda, se o contexto muda, a escola precisa mudar também, né? Nós também precisamos fazer uma adequação a isso. E quando tu fala nos materiais, que uma das preocupações que tu tem grande é material, eu acho que nós temos que pensar no que é um material adequado para uma escola infantil. O que vocês acham que é um material adequado para a escola infantil? Que tipo de material é esse? O que vocês pensam sobre isso? E acho que é a formação que aprofunda. Porque eu acho, é óbvio, né? Palestras, seminários são importantes da gente assistir, mas como ideias disparadoras. Porque eu acho que a formação mesmo se dá dentro da escola, né? E essas assembleias, na verdade, né? Elas também implicam nessa formação, porque os professores vão aprendendo com as crianças, né? Quando ela fala em espaço reduzido, né, na verdade, nós podemos ter um espaço muito amplo e ter uma organização de espaço muito ruim. Uhum. E nós podemos ter um espaço pequeno e uma organização de espaço como parceria, né? A gente precisa enxergar qual é a função que aquele espaço vai ter no cotidiano das crianças. Tem uma dimensão que é física, porque é uma dimensão de tamanho. Eu não posso, num espaço muito pequeno, colocar 4 ou 5 cantos temáticos, porque não cabe, né? Então eu vou priorizar quais são os cantos que eu vou organizar neste momento. Se eu não tenho
esse espaço disponibilizado para colocar estes materiais, enfim, eu posso pensar, elas chamam aqui em kits, né? Eu quando dava aula na universidade, a gente criei junto com um grupo de alunos as caixas temáticas, que na verdade não eram caixas que continham material, não, eram caixas que quando se abriam já eram o próprio cenário. Então, por exemplo, na caixa temática do canto da contação de histórias ou da biblioteca, da sala, era uma grande caixa de geladeira, de embalagem de geladeira, de fogão, enfim, que se abria, as próprias partes da caixa eram as prateleiras, ali dentro estavam as almofadas, estava o tapetinho dobrado, enfim, quando abria aquilo é como se abrisse um cenário, né? A mesma coisa com o canto dos materiais grafoplásticos, a mesma coisa com o canto dos jogos lógico-matemáticos para as crianças maiores, dos jogos de leitura escrita, enfim. Elas foram montando, nós fomos montando caixas temáticas, que nós chamávamos de caixas temáticas, muito para solucionar a dimensão do espaço pequeno. Outro critério extremamente importante é o relacional. Se nós temos, claro, que a interação e a brincadeira é o mote, é o que perpassa todas as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e também, de certa forma, aparecem constantemente na base, nós temos que pensar como é que esse espaço pode ser organizado para permitir relações entre as crianças, né? Como é que esse espaço não pode se restringir a priorizar uma única linguagem, um único campo de experiência, enfim, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante da gente. Quando a gente tem os critérios e as dimensões, né? Dimensão que é uma dimensão que o espaço tem que ser plural, uma dimensão de que o espaço tem que oferecer segurança para as crianças, uma dimensão que o espaço tem que ser diversificado, enfim. Quando nós temos isso claro, nós enxergamos o espaço a partir disso, né? E muito no entendimento de que o espaço ele é socialmente construído, ele não está dado. Ele vai se construir nas relações que vão se estabelecendo dentro dele, né, com as crianças. Quando a gente pensa em espaços internos, né, das salas de referência, é o canto do livro, da contação de histórias, o canto dos jogos, o canto da casinha de boneca, enfim, a gente não pensa muitas vezes de que o espaço externo também tem cantos, que podem não ser delimitados, mas que são espaços que atendem a demandas diferentes das crianças. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de acreditar que pátio e área externa é parquinho. E a gente tem que pensar assim que pátio precisa ter espaços para momentos coletivos, para momentos de privacidade, as crianças podem querer ficar sozinhas. Pátio não é só para correr, a gente pode sentar debaixo de uma árvore, ouvir uma história, a gente pode sentar numa cadeira preguiçosa, deitar numa rede, né? A gente pode jogar, a gente pode brincar, a gente pode ter materiais que a gente leve para esse pátio. Vocês viram que aqui tem um armário com materiais que eles podem levar, é o que a gente chama de... O pátio pode ter materiais que são móveis, materiais que são semimóveis e materiais que são permanentes. Por exemplo, a gangorra, o balanço, o escorregador são permanentes. A casinha de boneca é uma estrutura permanente. Mas nós podemos levar utensílios para a casinha de boneca para povoar essa casinha de boneca. Para que o armário tenha panelinha para guardar, tenha pratinho, tenha garfinho, que o fogão tenha panelinha, que a boneca tenha roupa, enfim. Nós podemos dar organizar o material de modo que as crianças possam levar e trazer. Então, eu acho que o pátio precisa ser visto também como um lugar de cantos. Não serão cantos, mas são áreas onde as crianças podem fazer coisas diferentes. Mas isso acontece quando a gente entende que as crianças aprendem no pátio também. Elas não aprendem só dentro das salas, né? Bom, então eu vou encerrar, né, dizendo assim, dizendo para vocês que foi muito bom ter estado com vocês, que vocês estão percorrendo um caminho tão bonito.
e dizer que não existe outra forma da gente trabalhar com educação infantil e com educação e com gente que não seja se formando enquanto gente, né? Não só teoricamente, mas também enquanto pessoa, né? Como é que eu tenho sensibilidade no olhar para detectar determinadas situações? Como é que eu capto alguma situação em que as crianças me evidenciam coisas diferentes? Enfim, como é que eu desenvolvo essa habilidade de observar, de escutar, de registrar? Né? Acho que isso é muito importante. E não existe um outro caminho a não ser o de formação. Eu acho que essas visitas pedagógicas, me parece, que vem muito ao encontro disso, né? Porque é uma oportunidade, mesmo que em um curto espaço de tempo, assim, que a gente possa partilhar, né? Coisas que deram certo na nossa escola, coisas que vocês vieram aqui, observaram e pensaram, bom, eu posso levar para a minha escola isso. Isso não é um espaço modelo, cada escola tem a sua realidade, cada escola tem o seu espaço físico, né? E eu acho que essa questão do turno integral, não só no turno integral, mas principalmente no independentemente do turno, né? Se é a escola de um turno, se é integral ou não, eu acho que essa integração, como ela falou, né? Entre o pedagógico, entre a gestão, e muito assim, entre os próprios professores, né? E muito na ideia de que nós precisamos, na verdade, formar dentro da escola uma grande comunidade, né? Uma comunidade que se apoia, uma comunidade que estuda junto. Vocês aqui têm um aspecto extremamente importante, que é poder se reunir diariamente com os professores. Isso é uma pérola, né? Poder refletir sobre o que foi feito, poder partilhar as coisas que não deram tão certo e como é que a gente pode reconstruir, enfim. Então eu acho que não tem outro caminho a não ser esse, e eu espero assim que não só nessas visitas pedagógicas isso aconteça. Eu acho que vocês podem se encontrar, né, fora dessas visitas pedagógicas e fazer esse tipo de troca, né, que vocês fizeram hoje aqui. Tá? Então, muito obrigada. Parabéns. Muito bom.